Boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do canal Educação, no curso técnico de serviços jurídicos. É uma grande alegria estar com todos vocês nessa tarde de quinta-feira. Eu sou a professora Amanda Souza, né? Vou estar nesta jornada com vocês, nesse segundo módulo do curso técnico de vocês aqui de serviços jurídicos, com a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá bom? Aí, galerinha, ontem nós estávamos falando sobre o conteúdo O Mundo do Trabalho, conceitos e definições. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre esse assunto. O objetivo do conhecimento é o mundo do trabalho, conceitos e definições. O objetivo é conceituar o trabalho, refletir sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade. E aí, pessoal, nós iremos no final, né? Nós teremos algumas questões. Pessoal, na aula passada, na aula de ontem, a gente mencionou que o trabalho ele teve o surgimento desde que o homem se entende como homem, né? Desde que a humanidade se entende como humanidade. O trabalho ele faz parte da existência do ser humano, até mesmo porque ele tem um foco justamente de manter a sobrevivência do homem na sociedade. Essa afirmação, ela condiz também com o que Karl Marx também explica, que a humanidade, ela vive, tá? Ela vive. Porém, o trabalho, a pessoa não vive, não é para trabalhar, não. O trabalho, a pessoa trabalha para viver, viu? Então, a pessoa utiliza o trabalho como uma forma de sobreviver, certo? E aí, galerinha, a gente precisa também entender sobre isso, tá? O ser humano a ideia não é que o ser humano existe em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Nós falamos também que a origem do trabalho ela surgiu no momento que o homem apareceu, a partir aí da elaboração, desde a elaboração de ferramentas, né, para conseguir realizar suas atividades de caça, de pesca, até mesmo de criação de animais, de manuseio da terra. Outro ponto que a gente tinha mencionado ontem é que esse trabalho, ao longo dos anos, o trabalho ele foi sendo modificado, a forma que o ser humano observou o trabalho, ela foi sendo modificada ao longo da história. E teve um período, pessoal, que o trabalho ele foi visto de diversas formas. E aí hoje, né, existe essa forma de trabalho, ela é classificada através do regime de trabalho. Houve na história o período primitivo do trabalho, o período escravo, feudal, capitalista e comunista. Então, existem esses regimes de trabalho que são conhecidos ao longo da história. Ainda na história, pessoal, quando a gente fala sobre trabalho, é impossível não mencionar o que aconteceu lá no século XVIII, que foi a primeira Revolução Industrial, onde foi o processo que a mentalidade das pessoas também foi muito alterada com relação ao significado do trabalho, tá certo? Esse trabalho, ele já não era visto simplesmente como uma fonte de gerar alimento, né, para você ter alimento para sobreviver naquele dia. Mas ele também já era visto com outro olhar, com um olhar de valor, tá? O trabalho também, ao longo dos anos, isso aí foi desde os primórdios, ele sempre também foi muito inserido no campo agrário, até mesmo porque a humanidade, na verdade, os primeiros seres humanos, um dos primeiros trabalhos que eles realizavam era na parte agrária, tá? Era na parte aí de criar plantações, de plantar para futuramente colher o seu sustento, para sustentar a sua família. E esse aspecto do trabalho, ele também caracteriza uma outra parte da sociedade, que é o ofício de pai para filho, né? A entrega aí das gerações. O indivíduo
durante muito tempo, ele tirava o seu sustento e da sua família exclusivamente aí da terra. Durante muito tempo foi desse jeito, tá? E a economia baseava-se na troca de serviços. Em muitos lugares isso ainda hoje é comum, tá? Mas naquela época só existia essa forma de troca, tá? Não tinha uma moeda de troca, não tinha um objeto como uma moeda que tinha um valor fictício para as coisas. Da mesma forma, o trabalho também ele estava agregado à obtenção direta de bens. Isso aqui foi ao decorrer da história. Tá? Ao decorrer da história, o trabalho ele já tinha uma outra visão. Ele não era já a forma para simplesmente você sobreviver, mas as pessoas começaram a enxergar o trabalho como uma forma de obter bens de consumo, tá? E aí um valor aí, no caso de um salário, um valor pago pelo seu serviço, ao longo da história, a visão do trabalho também foi sendo alterada, tá? Uma outra característica que passou por todo o histórico da vida do trabalho foi, pessoal, que as pessoas antigamente, o que elas exerciam, o trabalho que elas iriam exercer a vida inteira dependia de onde elas nasciam. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos isso, mas até hoje existem países como, por exemplo, a Índia. A Índia tem os sistemas de casta. Então, aonde você nasce, a casta que você nasce já define quais são as funções que você terá perante a sociedade, tá? Vimos aí até em algumas novelas que ficou até mais, de uma forma mais acessível essa cultura, que, por exemplo, a casta dos Dalits, né, da Índia, por exemplo, eles têm as suas funções específicas dentro da sociedade. Eles só podem fazer aquilo ali. Eles não podem fazer outras funções, não. Não é permitido, não é visto com bons olhos pela sociedade. É como aí a situação que eu trouxe para vocês ontem das formigas. As formigas, aonde elas nascem, né, o tipo aqui da região, o tipo de formiga que você nasce, vai definir qual é a sua função que você terá na sua comunidade das formigas, tá bom? Então, em muitos países isso ainda acontece. Hoje em dia, isso é comum, depende também das culturas, tá bom? Há muitos anos atrás, se você nascia como camponês, você morria como camponês. E se você nascia como nobre, você morria como nobre também, tá bom? Muitas mudanças do mercado de trabalho aconteceram após aí a Revolução Industrial, certo? Que o trabalho, de alguma forma, ele cresceu porque houve a necessidade de pessoas trabalharem nas fábricas, tá? O mundo de trabalho, galerinha, ele é o conjunto de fatores que compreende de atividades de trabalho por meio aí de um ambiente de conhecimentos instituídos e conhecimentos investidos, culturas, processos comunicacionais e outros. Então, galerinha, o mercado de trabalho, ele requer não simplesmente, eu quero trabalhar, preciso trabalhar e vou trabalhar, mas ele requer da pessoa um conjunto de fatores que, além da atividade que você vai desenvolver, você precisa também desempenhar algumas outras atividades. E uma delas, pessoal, é a comunicação interpessoal, tá bom? O processo social dentro do espaço de trabalho, ele é essencial, tá bom? Essencial. O conceito de mundo do trabalho, ele engloba os fatores além da função laboral, no sentido restrito, né? Restrito. Por um mundo de trabalho, entende-se que as atividades materiais, produtivas e os processos sociais, eles estão aí diretamente relacionados também à realização do trabalho, além aí, por exemplo, do quanto que significa que se exerce esse trabalho a nível de tempo e a nível de espaço, tá bom? As relações de trabalho, elas são muito importantes, elas são muito significativas. O trabalho é uma atividade que o ser humano precisa produzir para desenvolver a sua própria existência,
E a ideia não é que o ser humano exista para trabalhar, mas sim que ele trabalhe para existir, certo? O valor do trabalho para a sociedade, ele é fundamental porque o trabalho em muitos aspectos ele molda a sociedade que as pessoas fazem parte, tá? O trabalho ele vai muito além do que simplesmente ganhar o pão de cada dia. Tem a ver também hoje em dia com a realização pessoal. Então, tem muitas pessoas que trabalham para um dia conseguirem exercer funções que não sejam simplesmente por ganhar dinheiro, mas que sejam funções, profissões que façam aí a realização pessoal delas. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, né? Eu trabalho aqui no escritório, mas o meu sonho é ser uma profissional que trabalhe com teatro, por exemplo. Hoje em dia eu não posso viver de teatro, só um exemplo. Não posso viver de teatro, porém eu vou trabalhar aqui no setor administrativo dessa empresa até eu conseguir alcançar o meu objetivo, que é trabalhar no teatro. Então, tem muitas pessoas que trabalham inicialmente só a nível de dinheiro, para um dia conseguir exercer funções que sejam também a sua realização pessoal, tá bom? Tem muitas pessoas que fazem isso. A importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fator de que, através dele, né, as pessoas irão satisfazer as suas necessidades básicas. Já foi o tempo. Durante muito tempo, o trabalho tinha essa função de gerar algo para satisfazer as necessidades básicas, pelo menos aí o alimento, tá? Hoje em dia, as pessoas também buscam a satisfação pessoal. O mundo de trabalho, pessoal, desde os primórdios, ele faz parte da história da sociedade. E o trabalho, ele modificou muito como a sociedade hoje existe, né? Hoje as suas características, as características da sociedade. Lá no Egito Antigo, predominava aí no mundo laboral a servidão coletiva, por exemplo, né? Já na época lá de Aristóteles, na Grécia Antiga, a base era a escravidão, por exemplo, tá? Então, existia a diferença de servidão para escravidão. As primeiras atividades agrícolas surgiam ainda na pré-história, né, com povos muito antigos. Durante muito tempo, as pessoas achavam que os egípcios eles eram escravos, mas, na verdade, eles recebiam por aquelas funções que eles exerciam, tá bom? Era muito diferente do sistema de escravidão. Eles não eram escravos. Como conceito, o trabalho é definido como atividade humana em que os indivíduos têm como objetivo, por meio aí de sua força de trabalho, produzir uma forma de manutenção de sua subsistência. Trabalhar é primordial para a vida humana, é um conceito que a gente já sabe, já entende, até mesmo porque nós somos preparados para isso. A vida inteira a gente estuda, a gente se capacita para um dia exercer determinadas funções, tá? Na sociedade. O ato de trabalhar permite uma posição fundamental, não apenas aí para permitir, tá? Por permitir a manutenção financeira. Mesmo assim, também é para que a vida possa ser digna, tá? Ter dignidade. O trabalho, pessoal, ele também estabelece uma etapa essencial da vida de cada indivíduo. Durante o passar do tempo, com a evolução das pessoas, cada ser humano desempenhou aí um papel essencial até os dias de hoje. Várias pessoas, independente aí do local que você vive, da função que você realiza, mas a pessoa que realiza um trabalho, ela de alguma forma ou de outra, ela desempenhou um papel importante para a sociedade. A importância do trabalho, pessoal, para a sociedade, outros benefícios que ele pode trazer
são como, por exemplo, desenvolver a disciplina das pessoas, o desenvolvimento do relacionamento interpessoal com os outros colegas e, é claro, se sentir realizado profissionalmente. Então, a gente percebe que, com o passar dos anos, né, nos dias atuais, a gente escuta muito mais falando do trabalho como uma forma de um local que precisa de um relacionamento interpessoal, você conseguir se desenvolver em um ambiente social com outras pessoas, você precisa estar em constante adaptação, também constante renovação dos teus conhecimentos, e também é o local onde você vai ter a possibilidade de realização profissional, tá bom? O trabalho na sociedade, pessoal, veja bem, ao trabalhar traz satisfação pessoal para cada ser humano, além de simplesmente se motivar para que haja sentido de satisfação. Na verdade, assim, o que se espera é que a função que você exerça, ela não seja simplesmente por si só, né, esperando um salário no final do mês. Isso aí, o salário é o que as pessoas esperam, né, ao final do mês quando se trabalha. Mas a realização pessoal e você gostar do que você faz também faz muita diferença. Tá bom? Então, quando se fala em trabalhar, é imprescindível fazer referência ao trabalho decente, que acontece em um ambiente seguro e com um salário também digno de acordo com as obrigações que você realiza, tá? Uma das formas, né, um dos pontos que tem sido muito anunciado desde o tempo da pandemia, foi a grande mudança que aconteceu no mercado brasileiro com relação à disponibilidade de emprego, tá? Houve aí uma grande queda, houve um aumento do desemprego, houve aí uma grande queda de contratações, mas que isso, né, ao longo aí dos meses que foi se normalizando o mercado, essa realidade foi melhorando. É lógico que ainda existem muitos outros fatores que precisam ser melhorados, tá bom? Porém, algo que eu achei bem interessante e que nós estudamos, eu falo nós porque essa disciplina eu também ministrei no curso de informática no módulo passado, e eu sei que também vocês visualizaram a importância, pessoal, de se atualizar dentro do mercado de trabalho. Um dos principais problemas que muitas pessoas encontraram nesses últimos anos para encontrar emprego foi a falta de atualização profissional. Nós estamos em um mundo, em uma era que se chama a era digital. Então, muitas empresas estão sendo enviadas para essa era digital, estão passando por essa transformação. Então, as funções, as atividades que são realizadas nas empresas, elas também começaram a passar por mudanças. E os colaboradores, eles precisam estar capacitados para realizarem diversas funções. Então, às vezes, pode ser que em alguns lugares até tenham vagas de trabalho, porém as pessoas não têm a qualificação necessária para atuar naquela função, tá bom? Isso acontece bastante. Por quê? Porque, da mesma forma que as empresas estão em constante evolução, os colaboradores que já estão na empresa precisam se atualizar. Imagine quem está fora, tá? Para acompanhar ou então para conseguir a sua fatia de mercado. Outro ponto, pessoal, que a gente precisa olhar nesse histórico do trabalho foi o quanto que o trabalho foi sendo modificado a nível de relação entre quem exercia uma função e quem necessitava daquela função. Ou seja, entre o empregado e o empregador, entre a pessoa e a empresa. Então, ao longo dos anos, o sentido de trabalhar mudou muito, principalmente na percepção de que eu trabalho simplesmente para no final do mês receber um valor especificado pela empresa. Ao longo dos anos também foram
vendo a necessidade de leis, né? De leis trabalhistas. E aí, pessoal, o mercado de trabalho brasileiro, ele tem essa característica da consolidação das leis trabalhistas, certo? Que permitiu aí a unificação de todas as legislações que asseguravam tanto o trabalhador quanto aquela pessoa que contratava o colaborador, tá bom? Essas leis trabalhistas, elas não servem só para quem é contratado, não. Também servem para quem contrata. Os direitos dos trabalhadores servem para manter o equilíbrio das posições entre cada uma das partes da relação, porque no ambiente do mercado de trabalho não pode existir também só o lado do trabalhador, tem que ter também o lado da empresa. Não pode só existir o lado da empresa, também tem que ter o lado do colaborador. Então, quem é que faz esse intermédio? São os direitos, né? São, no caso, as leis trabalhistas. Esses direitos de todas as leis e as regras que regulam a vida dos empregados e dos empregadores, tá certo? Que elas fazem parte até hoje do nosso dia a dia, para quem trabalha principalmente de carteira assinada. Com o aumento da industrialização, foi necessário procurar aí uma razão para continuar com o trabalho. E com a evolução do ato de trabalhar, ao início aí do emprego de valores, tanto morais quanto sociais, para todos os indivíduos que trabalham. E aí com as principais consequências que esses atos realizam. Algumas outras medidas também foram levadas em consideração ao passar do tempo, como alguns direitos, tá? Que hoje em dia os colaboradores possuem. Um desses direitos é a tal da famosa carteira assinada, tá certo? Carteira assinada, que foi um direito, é um documento de caráter obrigatório para qualquer indivíduo, tá? Que realize algum tipo de serviço em uma empresa que tem um vínculo empregatício, tá? Por meio desse documento, existe o registro da vida profissional, certo? De cada pessoa e serve aí como base para que cada trabalhador tenha acesso a todos os seus direitos. Um dos direitos que o colaborador possui ao trabalhar em uma empresa de carteira assinada é o direito, por exemplo, a férias remuneradas, porque existe o trabalhador de carteira assinada, que ele tem, né, um vínculo empregatício com a empresa, e tem o prestador de serviço, que realiza um trabalho, tá? Esse colaborador, que é um prestador de serviço, ele realiza um trabalho, que não necessariamente ele precisa ter um vínculo empregatício com alguém. Agora, o colaborador, que é um empregado, que ele tem um emprego, ele sim tem direito a férias, tá? Que é um direito aí que foi conquistado ao longo dos anos. Outro direito que o colaborador possui ao ter carteira assinada e quando ele é demitido pela empresa sem justa causa é o seguro-desemprego. É uma forma que tende a assegurar o colaborador a receber como se fosse um salário durante uma quantidade de meses, tá? Até ele encontrar um novo emprego, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é uma forma de assegurar o colaborador para ele, por enquanto que ele está no processo de procurar um novo emprego, ele tem um valor ali que ele vai receber por mês. Agora, se você sai da empresa hoje e amanhã já está em outro emprego, você não vai receber seguro-desemprego, não, tá? Porque não tem nem o porquê estar recebendo esse direito, porque ele é para assegurar quem aí ficou desassistido, tá bom? E aí, galerinha, um outro característica aí do direito do trabalhador é o pagamento de salário, né? Na verdade, é o que todo mundo espera, né? É o pagamento do salário. O pagamento do colaborador deve ocorrer até o 5º dia útil do mês, né? Aí são algumas regras que existem.
de acordo aí com a legislação trabalhista, que aí, no caso, o colaborador trabalha a quantidade de dias específicas e um dia específico do mês ele recebe o valor referente aos seus serviços, tá bom? E aí, galerinha, esse aqui era o ponto-chave que eu queria chegar para discutir com vocês hoje. Eu queria conversar com vocês para saber se vocês sabem a diferença entre trabalho e emprego. A gente escuta esses dois termos. Eu trabalho, eu sou empregado. É correto falar eu sou empregado? É correto eu falar não, eu sou trabalhador? Qual é o termo correto, né? Qual é a diferença mesmo entre trabalho e emprego? É a mesma coisa? O que é que vocês acham? Se vocês acham aí que é a mesma coisa, vocês podem escrever aqui no chat. Se vocês acham que é diferente, vocês podem escrever aqui no chat também. O que é que vocês acham? São coisas diferentes, tá? Porque tem muitas pessoas aí que não sabem, né, a diferença entre esses dois termos. Bom, olha aqui. A relação de trabalho, ela é toda relação jurídica que envolve a prestação de serviço. Então, guarda essa informação. Trabalho, a gente pode relacionar a prestação de serviço de uma pessoa para uma empresa ou para outra pessoa também. Inclui diversas relações comuns. A contratação, por exemplo, de um encanador é um trabalho, é uma relação de trabalho. Se você está na sua casa, né? Você chegou na sua casa está alagada, porque, né, os canos estavam com defeito e tudo mais, você liga para o encanador. Quando você liga para o encanador, para a empresa de encanador, e ele vai até a sua casa, ele presta um serviço, no final do serviço você paga, dá tchau e pronto. Isso daí é uma atividade, é uma relação de trabalho. Uma pessoa está fornecendo um serviço para você. Você não tem vínculo nenhum com ela. Agora, o colaborador que foi exercer a função lá na sua casa, se ele trabalha numa empresa de encanadores, aí é outro ponto, que já a gente vai chegar nessa história, tá? Inclui, né, no caso, a relação de trabalho. Inclui diversas relações comuns como contratação de um encanador para consertar um defeito na pia, a ida ao salão de beleza para fazer um corte de cabelo e muitos outros serviços que nós podemos aí estar diante, tá? Dessa realidade. Ou seja, incluir os serviços prestados por trabalhadores autônomos, eventuais e avulsos, além das relações de emprego, tá bom? Então, eu acho que ficou pequenininho, mas eu vou ler para vocês o que tem nesse quadro aqui do ladinho. Olha aqui. Relação de trabalho. Vamos ver aqui o que está querendo falar o que é uma relação de trabalho. Eu vou ler para vocês, tá bom? Porque eu acho que ficou pequenininho. Olha aqui. Relação de trabalho é quando a pessoa contrata os serviços de um profissional autônomo para uma tarefa pontual. Para uma tarefa pontual. Isso é uma característica muito específica do trabalho. Já a relação de emprego é quando há um funcionário que trabalha em um período integral e depende do salário pago pela sua empresa. Então, deixa aqui, vamos explicar direitinho. Imagine aí que você quer dar um tapa no visual, que você quer repaginar o visual, e aí você vai ou no cabeleireiro, ou no barbeiro, no salão de beleza, cortar o seu cabelo. Quando você chega lá no salão, você pede para o cabeleireiro cortar o teu cabelo, ele corta. Te dá o valor, você paga, show de bola. Essa relação entre você e o cabeleireiro foi uma relação de trabalho. Ele exerceu um trabalho e você pagou. Foi um trabalho pontual, ok? Não tem vínculo empregatício com ninguém ali. É um serviço, é uma prestação de serviço, ok? Entre o barbeiro, entre o cortador de cabelo e a pessoa que está solicitando. Agora, esse barbeiro, imagine que ele trabalha nesse salão e ele tem a carteira dele assinada. Já a relação entre o cabeleireiro e o dono do salão já é uma
já é uma relação empregatícia. Ele já tem um emprego, tá? Então, são serviços diferentes. Você, com o cabeleireiro, ele está realizando uma relação de trabalho, uma atividade de trabalho. Já o cabeleireiro com o dono do salão, ele já possui uma atividade empregatícia. Ele tem aí, no caso, a carteira assinada, tem todos os direitos. Então, existe uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. A relação de emprego é uma modalidade de relação de trabalho prevista aí e regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho, conhecidas também como CLT, em que os trabalhadores devem ser registrados pelo empregador como assinatura de carteira assinada. Então, todo empregado, né, todo trabalhador que trabalha no regime de emprego, ele tem a carteira assinada. Essa daí é a lei, certo? O emprego é uma atividade realizada e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo do emprego? É de suprir as necessidades financeiras. O objetivo é que no final do mês ele tenha uma remuneração. Então, o emprego está relacionado a vínculo empregatício, está relacionado à troca do serviço em uma remuneração, tá bom? Emprego está vinculado a vínculo empregatício, a troca, né? Troca de interesses, é um serviço por uma remuneração. Por exemplo, já o trabalho, não necessariamente você vai ter um recebimento de valores. Nem todo trabalho é remunerado, tá? O trabalho é a realização de uma atividade, que não necessariamente ela precisa ser, no caso, remunerada. Então, olha aqui, o trabalho é a execução de uma atividade. O emprego ocupa um cargo remunerado. Essa daí é uma diferença. Enquanto que o emprego está relacionado ao ofício de uma pessoa, ou seja, o que ela faz, por exemplo, o marceneiro, professor, o arquiteto, o trabalho, por sua vez, diz respeito a algo que você faz, podendo ou não ser remunerado. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, o trabalho voluntário, que é um trabalho, mas ele não é remunerado. Nós temos aí os trabalhos, por exemplo, domésticos, né? Então, você, antes de sair de casa, quando a sua mãe e seu pai pedem para você encher as garrafas, vai encher as garrafas, né? Por favor, lave aí os pratos que estão sujos na pia. Ajude aí a varrer a casa antes de sair de casa, né? Ajude sua mãe, seu pai. Vá limpar o quintal, por exemplo. Isso tudo é trabalho. Mas é um trabalho que não é remunerado, né? Não sei para vocês. No meu caso, para mim não é não, né? Eu não sei se com vocês, né? Os pais de vocês remuneram vocês para vocês fazerem essas atividades. Os meus, no meu caso, eles não fazem isso não me remuneram por isso não, tá bom? Então, galerinha, esse também é um tipo de trabalho, mas não é remunerado. Então, aqui a gente passa a observar que trabalho nem sempre está relacionado, não está relacionado com remuneração, não. Trabalho está relacionado a uma atividade que é exercida. É uma atividade que está sendo feita. Já o emprego está relacionado, sim, à remuneração. Tá bom? Agora, se sua mãe, se seu pai falou, a partir de agora, o seu emprego é lavar os pratos. Então, imagine aí que os pais de vocês têm uma lanchonete, e os pais de vocês falam, a partir de hoje, teu emprego vai ser lavar os pratos da lanchonete. Vou te pagar um valor por mês, tá? Vou te contratar para você me ajudar aqui na lanchonete. Então, a sua função é essa agora. Aí sim, isso é um emprego, tá bom? Mas quando ele te pede para tu lavar os pratos depois do almoço, isso aí não é um emprego, isso é um trabalho. São coisas diferentes, tá? E aí, mais uma diferença para vocês. Mais uma diferença de trabalho para emprego. O trabalho, ele é o esforço feito. O esforço feito com o objetivo de atingir uma meta. Sempre tem que ter uma
uma meta, tá? O resultado de um conjunto de atividades realizadas. Já o emprego, ele é o cargo ocupado em uma empresa ou instituição, certo? Em que o trabalho é devidamente remunerado. Então, ó, aqui a gente tem uma diferença bem grande. A remuneração e não necessariamente a remuneração, tá bom? Então, aí, agora você já sabe, né? Quando sua mãe, seu pai ou alguém fala, eu quero te dar um trabalho. Aí você fala, não, eu não quero um trabalho, não, eu gostaria de um emprego mesmo, certo? Gostaria de um emprego e não de um trabalho. E aí você já sabe qual é a diferença quando alguém te oferecer um trabalho ou um emprego, tá? Então, é importante que a gente compreenda essa diferença, tá, pessoal? Porque nem sempre todo trabalho vai estar literalmente direcionado à remuneração, tá bom? Ok? E aí, galerinha, eu quero saber com vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre essa principal característica do trabalho? Porque hoje o meu foco era que principalmente vocês soubessem no final dessa aula a principal diferença entre trabalho e emprego, tá? Porque daqui nós vamos começar a deslanchar para outros assuntos voltados para essa temática, e aí vocês precisam ter esse termo muito bem claro. Até mesmo vocês, né, que vão trabalhar com serviços jurídicos, provavelmente terão aí muito acesso a esses tipos de informação, e precisa estar bem claro esses dois assuntos, né, o trabalho e o emprego, tá bom? Ok? Então, tá tudo certo, né, galerinha? Tá tudo show de bola. Então, mais uma vez, a diferença aí entre esses dois termos. O trabalho, normalmente, é a execução de uma atividade. Já o emprego é ocupar um cargo que é remunerado, tá bom? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês uma questão. Olhem aí, uma questão, tá certo? Eu quero que vocês observem essa imagem. Analisem essa imagem. Quando a professora de português ou professor de português fala para vocês fazerem a leitura da imagem, eles querem que vocês analisem a imagem, porque essa imagem aqui, ela diz muita coisa. Normalmente, quando tem uma imagem assim, é porque a resposta está na imagem, tá? Olha aí, nós temos aqui, por exemplo, não há vagas, né? A gente percebe que tem uma pessoa sentada aí na porta de uma fábrica, ela está com um capacete, que é muito semelhante a um capacete de uma pessoa que trabalha em uma fábrica, tá? Tipo como se fosse um capacete de proteção, certo? E aí, galerinha, essa pessoa que provavelmente era um trabalhador de uma fábrica, hoje em dia, pelo jeito, está desempregado, porque não está dentro da fábrica, né? Está do lado de fora. E dentro da fábrica tem o quê? Tem vários robôs, tá? E aí essa pessoa que não trabalha mais na fábrica, porque talvez, pode ser, né? Não sei ainda, pode ser que ela tenha sido substituída por robôs, por máquinas, ela acabou encontrando alguma forma de se empregar. Ela atualizou aí o que ela fazia. Talvez ela exercia as funções que hoje em dia são feitas pelas máquinas e ela encontrou uma outra função que, por exemplo, é ser engraxate, né, de máquinas, né, ser engraxate aí dos robôs, tá bom? Essa aqui foi a percepção que eu tive. Qual foi a leitura que você teve? Talvez você tenha tido uma leitura totalmente diferente dessa imagem, tá bom? Vamos discutir isso juntos? Vamos lá. Olha aqui. A questão relacionada a essa imagem. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon, na imagem anterior, é caracterizada pelo pessimismo em relação a: letra A, ideia de progresso; concentração do capital, né, a letra B. Letra C, noção de sustentabilidade.
Letra C, letra D, no caso, organização dos sindicatos, ou a letra E, obsolência dos equipamentos? O que vocês acham? Qual dessas alternativas é a que mais representa um pouco quando se fala da dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho? E aí, pessoal? Se vocês acham, né, o pessoal aí, ó, o Maurício José, ele já colocou a alternativa que ele acha mais correta, tá bom? Já colocou aqui a alternativa mais correta. O pessoal de Pajeú do Piauí também já escreveu aqui a alternativa que eles acreditam que é a mais correta, tá certo? Já já a gente vai discutir. O pessoal de Barras também já colocou o que eles acreditam que seja verdadeira, tá? De alternativa. E os outros polos, alguém tem mais alguma opinião de qual seja a alternativa correta que está relacionado aí à tecnologia e à organização do trabalho? O que vocês acreditam, tá? Então, vamos verificar aqui essa questão. Olha aqui, a letra A fala da ideia de progresso, a letra B fala sobre a concentração do capital, a letra C fala sobre a noção de sustentabilidade, tá? Tem outras pessoas que aí já acham outras alternativas, né? O pessoal aí de Floriano já acredita que seja uma outra alternativa. Já já a gente vai entender um pouquinho melhor. Letra C, noção de sustentabilidade. Letra D, organização dos sindicatos. E a letra E, obsolência dos equipamentos, tá bom? Vamos dar uma olhada aí qual é a alternativa correta. Olha aí. A alternativa correta, pessoal, é a alternativa A. A alternativa A, falando aí sobre o progresso, a ideia de progresso. Qual é a ideia de progresso que está sendo observada naquela imagem? Vamos voltar? Vou voltar aqui para a imagem. Qual é a ideia de progresso que está sendo vista aí? É a mudança, né? É a substituição. É a substituição das pessoas pelas máquinas. E é isso que hoje está acontecendo mesmo, tá? O progresso, né? A ideia de progresso, de crescimento, a ideia de mudança, cada vez mais que nós estamos inseridos, é a revolução, no caso, a revolução industrial, né? Que nós já estamos vivendo, e agora o processo da automatização de tudo. Tudo agora é feito por máquinas. E as pessoas precisam se atualizar. As pessoas precisam se modernizar, tá bom? Galerinha, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Muito obrigada por toda a dedicação, pela participação de vocês. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.